Olá, eu sou o professor Antônio Pantoja. Estamos aqui para um bate-papo acerca das temáticas desenvolvidas no específico Conexão. Bem, tratamos aqui de cancelamento e tratamos de racismo. Pantoja, o cancelamento é algo atual? O cancelamento não só é algo atual, mas como ao longo da história nós já tivemos vários cancelamentos. Mas Silvia, vamos definir o que é cancelamento? Bem, cancelamento é todo tipo de violência psicológica, física, que faz com que o ser humano seja excluído, marginalizado, humilhado, e aí segue o baile. Ele é excluído e vai lá, Pantoja, me diz. Bom, quando nós falamos em história e para nós definirmos uma data específica, nós podemos falar sobre a Idade Média. Na Idade Média, de uma forma muito errônea, sempre colocado para a gente que a Idade Média é a Idade das Trevas, a idade que não havia cientistas, que não existiam filósofos, e na verdade nós vamos ter vários cientistas, vários filósofos na Idade Média. Entretanto, principalmente no período da Alta Idade Média, a Igreja ela possuía um controle muito, mas muito forte sobre as formas de pensar e sobre as formas de agir. Então, nós podemos dizer que dezenas de mulheres foram canceladas na Idade Média. E não só canceladas, elas foram condenadas à fogueira, queimadas vivas. Na idade, a ideia de bruxa, né? Nós vamos ter vários pensadores que tiveram que negar aquilo que pensavam porque iam de encontro aos dogmas, ao pensamento. E é interessante, Silvia, que quando nós falamos de dogma, nós sempre temos a ideia, de novo, do pensamento medieval. Mas agora, no século XXI, nós também temos vários dogmas. A Idade Média, ela tinha um poder, né? A chamada Igreja Católica, ela tinha um poder de filtrar aquilo que você poderia ler, daquilo que você poderia falar e até do que você poderia sentir. Porque na Idade Média, a própria sexualidade, ela tinha norma. E eu pergunto para todos nós, né? Será que hoje também nós não estamos sendo filtrados? Será que hoje nós também não estamos sendo punidos? No início, nós colocávamos sempre que a internet, as chamadas redes sociais, elas teriam dado uma voz muito maior, uma liberdade muito maior. Mas quando você define a questão do cancelamento, será que nós hoje realmente temos essa liberdade? E aí, Silvia? Olha, uma forma que você observa e muito forte, por exemplo, falaste em Idade Média, eu lembrei do período do trovadorismo, né? Que foi a primeira manifestação literária da literatura, da língua portuguesa. E foi um momento em que Portugal estava se separando da Espanha e que a língua portuguesa estava surgindo ali. E aí o que acontece? Período do feudalismo, né? O Pantoja vai falar melhor do que eu. E aí tinha os senhores feudais que liberavam partes das terras, era isso, Pantoja? Né? E aí as pessoas trabalhavam para ganhar o seu sustento. Bem, esses rapazes lá, que eram os vassalos, né? Que eram leais, eram fiéis aos senhores feudais, eles transferiam essa vassalagem para o amor, então chamada vassalagem amorosa. Mas olha só, a igreja ela era tão poderosa, como o Pantoja disse, porque era o período do teocentrismo, né? Deus era o centro do universo, que o que acontecia? Que esses rapazes acabavam se apaixonando porque as filhas dos senhores feudais, elas eram muito bonitas, né, bem tratadas e tudo mais, possuíam condições para isso, só que eles se apaixonavam e o que acontecia? Eles não podiam mudar de classe social. Gente, pasmem. Por quê? Porque era pecado. Então, esse amor
ele acabava acontecendo ou não? Não. Então era um amor platônico, era um amor que era cancelado pelos dogmas da igreja. É interessante também quando nós estamos falando de um período específico, porque senão a gente vai se alongar. Mas é interessante também que o professor de história, que eu faço essa meia-culpa, nós sempre colocamos a Igreja Católica, né, como se fosse um homem, como se fosse um ser. Dentro dessa própria Igreja Católica existiam pensadores, existiam filósofos que iam de encontro a determinados dogmas da Igreja, e esses homens foram cancelados também. Então é interessante a gente fazer essa reflexão que quando nós estamos hoje no século XXI, de que maneira você está discutindo a sexualidade? De que maneira você está discutindo se a Terra é plana ou a Terra não é plana? E aí você já tem quantas vozes em cima de você? Você que vai assistir, você que está assistindo agora a gente, não nos cancele. Exatamente. Não queremos ser cancelados, por favor. Então, de que forma vocês podem utilizar isso na redação de vocês? Vocês sabem que, por exemplo, a temática que eu trouxe foram os impactos do cancelamento nas redes sociais. Porque cancelamento já existe há muito tempo, mas a nomenclatura ela veio há pouco tempo com as redes sociais. Então, o cancelamento dentro das redes sociais é muito mais fácil. O discurso de ódio ele surge de uma forma assim muito rápida e são vários seguidores, ou seja, formam-se as bolhas sociais. Então, se eu estou de acordo com o que o Pantoja diz, eu estou lá seguindo e comentando e dizendo não, tá certo, Pantoja e tal, vai lá. Quem não, ele te cancela, Porque hoje as pessoas não conseguem ouvir uma crítica. E olha só, gente, o cancelamento, ele não é só negativo. O cancelamento é positivo também, Pantoja? Sim. E aí, por exemplo, se você consegue ouvir uma crítica e fazer uma mudança pessoal, entendeu? E fazer com que outras pessoas mudem também, isso é muito positivo. Então, o cancelamento ele não é só negativo. Claro que na maior parte das vezes ele é negativo, mas em uma pequena parte ele é positivo. Então, como usar isso? Bem, você vai trazer para a sua redação, por exemplo, a Santa Inquisição, como um repertório sociocultural. Você apresenta um dos argumentos que tenha uma ligação com a Inquisição, no caso, e aí esse trecho que o Pantoja utilizou pode ser utilizado como repertório sociocultural. Da mesma forma, o que eu trouxe do trovadorismo, que também faz parte de quê? Da Idade Média. Rapidinho, Silvia. Também, você pode estar pensando, fala rapidinho. Nós não podemos esquecer do período que vai de 1964 até 1985, que é a ditadura civil-militar. Não existe a ditadura dos militares, é uma ditadura civil-militar. E neste período da chamada ditadura civil-militar, nós vivíamos, enquanto o mundo não é Brasil, o cancelamento. A União Soviética, ela cancelava o pensamento capitalista, a forma de viver, o sonho norte-americano, e os Estados Unidos da América cancelavam e continuam cancelando hoje o que tu pode chamar de comunismo, de socialismo. Aqui no Brasil, nós vamos seguir uma linha que é uma linha justamente pensada pelos norte-americanos. Então, nós vamos filtrar
nós vamos coibir a forma de expressão teatral, nós vamos cancelar, nós vamos proibir as chamadas músicas, que depois nós chamamos músicas de protesto, né? Mas também é muito importante você perceber que nesse momento, década de 60 para 70, nós estávamos explodindo num movimento chamado New Beat, que é um movimento de contracultura. É o movimento também do Black Power, é um movimento que o preto, o negro, ele está falando muito mais alto. Quer dizer, nós temos um movimento muito forte, mas que a mídia, que uma instituição, ela está coibindo. Querendo ou não, é uma forma de cancelamento. E até hoje isso continua, né, porque hoje você tem as leis, você tem os movimentos sociais, né? E os negros, eles vão à luta, como aconteceu aquele caso do George Floyd, né? Que muita gente foi à luta e tudo mais. Houve até, como dizem os sociólogos e filósofos, a anomia social, né? Rasgaram as regras mesmo e foram para a rua, fizeram uma ruaça. E aí, o que acontece? Mas a revolta é muito grande. Por quê? Porque se você parar para analisar, quando você fala de cancelamento, você também fala do racismo, né? E aí você observa, a mulher negra é o quarto salário, se nós formos avaliar, né? O homem branco, ele ganha 100%. Estamos falando aqui, vamos dizer, de um salário mínimo, ele ganha 100%. A mulher negra, a mulher branca, ela ganha já em torno de 64%. O homem negro, ele já ganha em torno de 52%. E a mulher negra ganha em torno de 35, 36%. Vocês já imaginaram o que é isso? Você viver, você tendo a mesma condição, a mesma escolaridade, você viver com 300 e poucos reais? Isso é um absurdo. Quer dizer, revolta qualquer pessoa. E aí as pessoas se unem para lutar por um direito. Pode falar. É importante, né, que a gente entenda na ideia do cancelamento que a própria forma de você pensar como é que você vai cortar o seu cabelo, a forma como você vai se identificar enquanto homossexual, enquanto transexual. Por quê? Porque, como a Silvia colocou uma coisa que é muito séria, quando nós nos expressamos e tem um grupo que não concorda, ele coíbe a tua forma de pensar e aí deixa de ser verdade. No mundo, como eu estou repetindo, que dava a entender que nós teríamos uma liberdade maior de expressão. Exatamente, parece que não. E, inclusive, nós estamos mudando também a nossa forma de nos comportar. Eu li uma vez a necessidade de você ser feliz. Então, no meu Instagram, eu tenho que dar um bom dia, eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa bem casada, que eu tenho filhos, que eu tenho sucesso o tempo todo. E será que no momento em que eu mostrar as minhas angústias, isso é positivo ou não é positivo? Não é positivo para uma sociedade que impõe regras. Sim. Entendeu? E aí tu acabaria sendo cancelado, de fato. Porque as redes sociais, elas estão ali com um propósito, de mostrar a felicidade das pessoas, entendeu? O quanto elas têm sucesso, isso é o que interessa. Nos bastidores, a Silvia estava falando aqui que determinadas pessoas que têm 1.000, 1 milhão de seguidores, em determinados cancelamentos ela perde 500, 1.000, etc. Só que eles ainda continuam com a voz, eles ainda continuam com a expressão. E nós, que somos seres humanos comuns, né? E nós estamos adentrando agora, né, no mundo do Instagram, no mundo das redes sociais, quando você olha seguidores, 600, 300 mil, e de repente, porque você se expressou, de repente no momento em que você falou algo que vai de encontro a um grupo, e você perde essas pessoas. E lembrando
que o que era uma teoria hoje é fato. Você olha para os seguidores como algo concreto, como algo real. E o que colocam nos comentários, faça logo o seu comentário, diga se você está gostando ou não, coloque para a gente qual é o nosso próximo tema, né, Silvia? Exatamente. A gente vai falar para vocês, mas digam, né? Exatamente. Então, estamos aguardando, fizemos todo um comentário aqui das temáticas desenvolvidas aqui no Específico Conexão e aguardamos, né, que temas vocês gostariam que nós abordássemos daqui por diante. Quer saber mais? Se inscreva no nosso canal.